Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, estou ao vivo aqui no BMC Market para repercutir os principais destaques, os principais assuntos do mercado financeiro nessa tarde de sexta-feira. Hoje é dia 24 de março de 2023, um dia em que a Bolsa Brasileira tenta retomar o patamar dos 100 mil pontos, está até subindo 1%, mas ainda está um pouquinho distante, precisaria subir aí cerca de mais um e pouquinho por cento, né, para chegar nos 100 mil, 98.960 pontos neste momento. O cenário pesando bastante, principalmente diante de um possível agravamento da crise dos bancos lá na Europa, o Deutsche Bank tendo problemas em relação a seus títulos, aqueles chamados AT1, títulos que acabaram indo a zero do Credit Suisse depois de toda a situação envolvendo o banco suíço. Agora é a vez do banco alemão ter alguns problemas e isso, claro, já trouxe movimentos no mercado, já trouxe toda aquela cautela, todo aquele temor de que o cenário pode ser um pouco pior do que era projetado. Além disso, a gente tem muitas questões ainda envolvendo repercussão da taxa de juros, da manutenção da taxa de juros aqui no Brasil. Deputados, senadores, aliados do presidente Lula tentando fazer convocações extraordinárias do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Também gente pedindo até mesmo a demissão de Campos Neto, mas esbarra no Senado, que é o órgão competente ali para fazer essa votação. E, diga-se de passagem, o governo não teria aliados suficientes, votos suficientes para garantir essa votação expressiva para a retirada do Campos Neto, o que poderia fortalecer ainda mais o presidente do Banco Central e também a oposição ao governo nesse comecinho de mandato. Além disso, saiu o IPCA 15 nesta sexta-feira. Os números vieram aí 0,69%, um pouquinho ali a mais do que o mercado projetava, com uma aceleração de 0,65%. 8 dos 9 grupos pesquisados acabaram vindo com alta e isso também contribui com toda essa percepção, esse cenário de aceleração da inflação e cenário também base para que a gente fale bastante sobre política monetária. Hoje temos um convidado especial aqui, daqui a pouquinho chegando com a gente, Fábio Kanczuk, que é ex-diretor do Banco Central, diretor de política econômica do Banco Central durante o governo Michel Temer, né? Juntamente, obviamente, com o presidente do Banco Central à época. Também, hoje, diretor de macroeconomia da Asa Investments, vai estar por aqui daqui a pouquinho. Então, inclusive, se você tem alguma pergunta sobre política monetária, sobre cenário aqui no Brasil, para tentar até saber um pouquinho mais sobre como funcionam, né, as reuniões do Banco Central que definem política monetária, política de juros aqui no Brasil, já mandem aqui no nosso chat que daqui a pouquinho o Fábio Kanczuk estará conosco. Enquanto o Fábio não chega, já temos os nossos ilustres professores aqui na nossa bancada, como todos os dias, Alan Gani, Alexandre Cabral, estamos juntos novamente, depois de um dia de folga, estou aqui novamente. Ontem foi entrevistar aí, maluco, beleza, tchau, vazou. Filipão, você percebe que ele até cortou o cabelo. Pra falar com o Kanczuk. Não, que a barba tava coçando, eu só faço a barba quando eu corto o cabelo. Ele cortou o cabelo, falou, Kanczuk vem aí, eu vou cortar o cabelo, entendeu? Pra só fazer pergunta espinhosa. Alinhadíssimo. Pra só fazer pergunta espinhosa. Uma coisa que eu queria saber é se é 2 por 1 onde ele vai. Ele levou tranqueira e foi junto no banhetosa. Não, tranqueira não faz tosa, né? Porque pelo dele é baixinho. A Lua faz tosa toda vez. Então é 2 por 1, Lua e Cabral. Lua e Cabral, fui eu e ela. Mas você deu uma Meu irmão, até cortar cabelo, a cachorra cochila, mano. O pessoal tá lá da manhã, você vê que ela tá cochilandinha. O outro morde a tesoura. O outro fica, ele fica meio agitado com o barulho. Aí ele fica assim, prestando atenção o tempo todo. Mas os dois são de paz. Eles são escandalosos do caramba. Mas se você chegar perto deles, perto mesmo, ele pula em você, encosta a cabecinha pra você coçar de lado. Mas assim. você deu uma mudada. Mudei.
Mudei a posição do colchão. O colchão tava de um lado, eu dei o colchão. Diferente esse corte, cara. Eu cortei, mesma coisa. Não, tem alguma coisa que é diferente. É que eu não cortava já tinha um tempo. Eu ainda acho que é promessa. O Cabral falou assim, se baixar de 100 mil pontos, eu tomo banho e tosse. Não. E aí caiu para 97 mil pontos no Ibovespa. Eu só digo uma coisa, Fiagro, obrigado por você existir. Tem um cara aqui porque na empresa, o resto tá tenso. Tem um cara aqui na empresa que falou, pô, o Cabral falou para eu não comprar uma put, falou que estaria rico se tivesse comprado a put. Não. Rico não estaria, não. Difícil. Rico não estaria, não. A avó alta do caramba e a bolsa tá subindo, né? Tá, 1%. 1% de alta, com Vale caindo em 29, hein? Você vê? Se a valinha tivesse indo bem, a bolsa poderia até tá retomando ali. Caramba, minha carteira sobe de ponta a ponta. Mas teve ação que caiu nos últimos dias aí 20%. E ela tá subindo agora 0,98, mas ela sobe de ponta a ponta hoje. Boa. Ah, maluco. Ô, gente, antes da gente falar sobre a Bolsa e sobre tudo que a gente está falando, a gente ainda tem assuntos importantes aqui para trazer, até porque a gente está falando de um possível agravamento na crise bancária. Deu rode pro alemão, global. maluco. O alemão deu rode. Quer dizer, não sei se rode do jeito que deu para a Credit Suisse, para a SVB e tudo mais, mas os títulos, aquele famoso título, né, AT1, título ali de que vários clientes são detentores, aí deu problema lá, né, Cabral? O Deutsche foi AT1 também? AT1. Também? Ih, rapaz, só que ferrou. assim, o do Credit Suisse foi a 0 porque foi a negociação foi o acordo com o UBS e com o governo da Suíça. Esse aí, eles estão pedindo uma extensão no seguro para o AT1. Então, os investidores ficaram assim, pô, você está pedindo extensão para seguro? Por quê? Tem algo. O que eles estão vendo que eu não estou vendo? Por que está pedindo Só para repetir para quem não lembra, a AT1 é um título emitido que a garantia é o patrimônio líquido do emissor. É um FGC especial interno. É um FGC carimbado. Pega um pedaço do patrimônio meio que garante. Então, se você está pedindo prorrogação da T1, é que você deve estar com algum problema operacional que o teu patrimônio líquido vai ficar negativo. Por exemplo, prejuízo. Quando você tem prejuízo, seu PL pode ficar negativo contabilmente. Mas como você tem fluxo de caixa, a empresa roda. Ela não fecha. Ela não acaba porque ela teve prejuízo. O fluxo de caixa faz ela sobreviver, mas ela está comendo caixa. Ok? Que nem a Magalu. Magalu comeu caixa absurdamente ano passado. Só para criar um comparativo. Então, se chegar a um ponto, chegar para um banco e falar, prorroga aí, é porque deu rode, mano. Vai dar rode. Eu não sabia que era o AT1, não. Eu catei, só vi que ela estava com problema de honrar créditos. Mas eu não sabia o porquê. Qual é esse crédito? Rodei, cotei na Bloomberg, fui em site da Alemanha, não achei. AT1 é ruim. Esse mercado já estava travando. Ontem eu fiz uma live com um brasileiro que mora na Flórida. Não é o Fábio, não, é outro cara. Ele falou que a AT1 já estava tendo restrição de emissão lá fora. Já estava tendo restrição de comprador. O comprador estava começando a ficar com medo. E agora com essa história do Deutsche, maluco, isso vai afetar o quê? Vai afetar o CD. Imagina o seguinte, deu problema na letra financeira do Itaú. Porque Deutsche é Itaú, tá, povo? Deutsche é Bradesco. Deutsche é Banco do Brasil. Se não for o maior, é o segundo maior banco da Alemanha. Então deu problema na letra financeira do Itaú. Itaú pediu para prorrogar. O pessoal que tem CDB vai ficar tranquilo, mesmo com 250 mil de FGC? Eu não sei como é que funciona o FGC na Alemanha. Olha o problema aí. E sabe qual eu acho que é o outro medo que piora? Final de semana. Bem na sexta. Até segunda-feira é infinito para esse mercado financeiro. Até segunda-feira você pode ter tanta notícia, porque os reguladores não param de trabalhar. Então o que esses caras vão fazer até segunda-feira? Eu acho que muita gente está dormindo no final de semana bem mais leve, somente lá fora, para, normal, então vamos morrer. Aí volta na segunda-feira com a programação normal. Porque, foi final de semana a Credit Suisse e foi de sexta para domingo o americano lá. Os dois foram um final de semana, eu acho que pulou um, né? Acho que foi um sim ou não, um sim.
Aí o pessoal falou, pô, e agora? O que vai ter domingo? Eu vou estar lá tranquilo vendo Palmeiras e Água Santa, Flamengo e Fluminense, pá! Acabou o banco. É complicado, maluco. O alemão tá vendo Água Santa e Palmeiras? Palmeiras e Água Santa, Fla-Flu. O Joaquim Low tá vendo... Jogaço. Tá vendo a camisa da Alemanha que ganhou do Brasil não era Flamengo? Lembra do 7-1? Sim. Eles estavam com o Flamengo. Tava, claro. Com certeza. Você vai em jogo do Flamengo, é sério isso, não estou exagerando. Você vai em jogo do Flamengo, agora um pouco menos. Mas até uns 4, 5 anos atrás, você via lote de gente com a camisa da Alemanha, a vermelha e preta. Agora não, porque já tem tempo, já o tempo passou e a camisa também já envelheceu. Isso foi 14, né? Também já, né? Mas se você ia ali até 19, até antes do Covid, pô, ia em jogo do Flamengo e você via gente com a camisa da Alemanha mesmo. Só que era vermelho e preto. Ai. Mas o negócio é o seguinte, né? Se o sistema bancário... E todo mundo tava falando, né? A gente viu o Lagarde falando, não, o sistema bancário tá sólido. A gente viu o Janet Yellen falando que o sistema bancário tá sólido. O maluco lá, da Elsa. Elsa? É o mesmo nome do cara da Elsa, o primeiro ministro alemão. Olaf Scholz. Cabral. O nome do cara da... Olaf. O mesmo filho da Ele falou, ele foi o primeiro a abrir a boca, antes de Lagarde qualquer coisa. Não, tá tudo sólido aqui, pode ficar tranquilo. Aí o Dodge falou, ele tá falando de mim? Será que é comigo que ele tá falando? Que eu não tô, não. Aí ele fala assim, deixa eu já dar um alô aqui, ó. Gato subiu no telhado. Deram uma boa chance, Game Bank. Tá por países, né? Credi, Suíça. Deutsche, vamos fazer uma aposta? Vizinho, parede, sangue ali, um embaixo do outro. Vamos fazer uma aposta? Um em cima do outro. Na Inglaterra vai ser quem? Mas a gente tem que passar pela França, né? Pra atravessar o mar. Então vamos pela França. Aí pega o canal da Manche. Vai ser o próximo? BNP tava com garantia monstra do crédito na carteira. Gigante. Vai BNP. Ela falou que não tá atrapalhando, mas era gigante. BNP era o que mais tinha garantia de crédito suíço na carteira na França. Eu li isso. Você tem dinheiro no BNP, né? Lote atrás de lote. Descobrimos onde é que ele tem dinheiro na Europa. Receita? Oi, não, foco. Oi. Olá, está no Alta News. Não, isso daqui a pouco. Eu quero ver crise global. O que estão dizendo aqui que o Gani Bank compra o Deutsche por 50 centavos de euro. Por ação, né? Sede no Afeganistão. Eles compraram. Caramba, eu não comprei, eu esqueci, eu tenho que mandar o dinheiro. Por que a gente não fala dos bancos de Portugal também? Não tem risco lá? Não sei. Pagaria de São Manuel? Não sei. Poxa. Bancos... Eu não sei qual. O Banco de Portugal tá vendo aqui, ó. Caixa Geral de Depósitos. Que, se eu não me engano, o Caixa Geral de Depósitos, ele era dono aqui da Primos. Eu lembro esse banco. Ele era dono da... Meu Deus do céu. Só para saber o Fides. Eles eram dono de um banco no Brasil. O banco desse banco aí, né? Caixa Geral de Depósitos é a Caixa Econômica de Portugal. O Rui das Neves, dono de uns bancos lá. Rui das Neves é dono de banco da praça. O Rui das Neves é dono de banco, de alguns empreendimentos também. Imobiliários. Cara, o CGD era dono de quem no Brasil, maluco? Bono. Era um banco, tipo de investimento, que era famosinho e alguém comprou. Algum outro incorporou ele. Cara, eu esqueci. Mas imagina só, Cabral, você olha para o banco, até então tá tudo bem. Aí vem um Deutsche Bank, cai 10%. Aí arrasta os outros bancos lá da Europa, tudo uns 5%, 4%. Você olha e fala assim... meu amigo... O que vai acontecer? Deixa eu ver como que estão os bancos aqui no Brasil, se eles estão sofrendo algum tipo de... E quando você vê isso, deixa eu ver como fechou todos os bancos lá fora. Os bancos aqui estão indo muito bem, obrigado. Brasil... Santander, 1,60. Acho que é mais fácil o governo quebrar, depois quebra o banco. Bradescão da Massa, 1,43. Itaúzão da Massa, 1%. Brasil é isso. O Deutsche que fechou caindo 8,53. O Commerzbank também da Alemanha, 5,45. BNP 5,27, Credit 5,19, tudo isso na Europa, tá? Não ADR. UBS 3,55, o Santander 3% de queda, HSBC 2,59
e Intesa, que me disseram que é o maior banco da Itália. Eu nunca tinha ouvido falar deles, 2,41. Qual que é o maior da Itália? Intesa. Todos né? eles já estão fechados porque é da Bolsa da Itália, Suíça, etc. Bancos. A gente não ouve muito uns nomes, né? É, que nem o quarto maior banco do mundo, aí eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mano. Né, fazer 10 mil perguntas pro Kanchuk hoje, aproveitar. Ele tem experiência de banco também, né? Então vamos... Foi economista-chefe do banco. Foi, então. Então vamos... Eu acompanho... Deixar ele preso aqui. Eu acompanho 14 bancos grandes do mundo. Passei a acompanhar agora, não vou mentir. Acompanha desde sempre. Não, tem 10 dias isso. Eu acompanho porque o banco ia quebrar, então, desses 14, nenhum sobe. Mas nenhum. Do tipo assim, umzinho sobe. Não, nenhum. Literalmente, o menor 853, o maior tombo, e o menor tombo é 046. Ok, mas todos caem. Até a online agora, Banco Americano. O JP atualmente está caindo, o Wells Fargo agora está caindo e o Bank of America agora está caindo lá fora. Com o mercado aberto. E o Credit Suisse, como a DR, também está caindo lá fora agora. É maluco. O Caio perguntou cadê a convidada que trabalha lá em Luxemburgo. Eu falei com ela, não falei, mas ela não pôde. Ela falou que está enrolada pra caramba essa semana. Ela ia participar na quinta, ontem, aqui com a gente. Ela ligou de um orelhão pro Capra. Eu chamei ela no WhatsApp, né? Eu chamei ela no WhatsApp e falei, pode? Ela, essa semana o bicho tá pegando, mano, pra mim. Ela ia participar ontem no lugar do Dumas, quando o Dumas não pôde. Boa. Bom, então vamos lá, vamos chamar nosso convidado aqui para bater um papo com a gente no BMC Market, Fábio Kanchuk, diretor de macroeconomia da ASA Investments, também ex-diretor de política econômica do Banco Central. Muito boa tarde, Fábio, bem-vindo aqui ao BMC Market, um prazer falar contigo. Opa, tudo jóia? Prazer é meu. Contente de estar aqui com vocês, com o Alan. Puxa, muito tempo que a gente não se fala. Obrigado pelo convite. Muito tempo, a honra é minha, eu sou teu fã, né, Fábio? Você, onde você passa, você brilha, no mundo acadêmico, no mercado, no Banco Central e no governo, né? Não, eu vou gerando destruição, né? Eu vou passando e vou quebrando as coisas. Nunca ligue para um ex-chefe meu, é isso? Isso. Vamos lá? Vamos lá, pode começar, Gani. Faça as honras aí. Seguinte, se hoje o Banco Central, na canetada, né, seja por interferência política, algo do tipo, baixasse a taxa de juros, vamos supor, para 10%, o Selic a 10%. Quais seriam as consequências disso? O Tesouro conseguiria se financiar, né? Dado que o Selic chegaria a 10%, haveria demanda nos leilões. O que você acha que ocorreria com a inflação? Quais seriam as consequências? E se você acredita que essa política de juros atual do Banco Central ela é acertada? Show. Então, acho que primeiro, o BC fixa a Selic, né, overnight. Daí vai o Tesouro lá e põe títulos no mercado com duration diferente, outras características, né, pode ser com inflação, pode ser uma duração longa, pode ser Então o mercado vai pegar e precificar da forma que ele quiser a taxa de juros no termo, né, da curva, para qualquer Selic. Então vai continuar tendo mercado. Pode ser que o mercado não seja muito agradável para o Tesouro, né? Então a gente imagina, puxa, se ele vai e faz o seu experimento de baixar a Selic para caramba, parte longa da curva sobe para burro, e daí o Tesouro tem um plano de financiamento que ele pode mudar. Pessoal, não, eu estou acostumado e estou planejando botar títulos longos com duration longo, que daí torna a dívida mais estável. Daí esses títulos longos vão estar com juros, o mercado vai pedir juros altíssimos, e o Tesouro vai poder recusar, né? Ele faz um leilão e fala, puxa, não gostei desses preços aí, não vou rolar, tá? Mas vai ter preço, não vejo problema nenhum. Essa eu acho que é a primeira pergunta que você fez. Segunda pergunta que você fez, o que acontece com um experimento desses de baixar os juros? Eu diria primeiro na curva vai ser isso, né? A parte curta afunda na marra, porque o Banco Central é o juiz da parte curta, ninguém pode
né, lutar contra o Banco Central na parte curta, ele que faz o mercado, e a parte longa abre ainda mais, tem uma desconfiança imensa sobre o que está acontecendo no Brasil, e isso vai ser refletido em precificação da inflação longa em números bem maiores, tá? Então o juros longo vai subir, e eu imagino que a maior parte dessa parte longa vai ser a inflação, o break-even longo, não o juro real longo. Mas o juro real longo também sobe tudo, mas principalmente a inflação longa. Qual o efeito econômico? Minha impressão é que a gente vai ver, então, depreciação forte do real, uma tensão muito grande, as pessoas falam, puxa, que diabos que aconteceu? Não estou entendendo nada, por que ele está fazendo isso daí? Então você tem uma fuga de ativos, uma ruptura, você fala, não sei o que está acontecendo, e o reflexo final, tá, independente dessa fuga, desse nervosismo, o impacto mais puro econômico é a inflação maior, né? Você acaba tendo uma inflação bem maior. E daí a gente tem um pouco de estimativa, né, de quanto que pontos de juros implicam em pontos de inflação um ano depois. Então, no seu caso, você falou, puxa, ele vai baixar, sei lá, 300 bips, 3 pontos de juros, vai dar mais ou menos 1 ponto a mais de inflação. Então, o pessoal está falando, inflação para esse ano está em torno, sei lá, 6, daí ela vira em torno de 7. Esse é o tipo de coisa. Mas esse número é sem uma bagunça no dólar. Eu acredito que teria também uma bagunça no dólar, ia fazer a inflação ir bem mais, tá? Então, o número sem bagunça se faz isso daí, tá todo mundo calmo, relaxou, achou que foi uma coisa que faz sentido, inflação sobe de 6 para 7. Na prática, confusão, depreciação forte do real, você fala, ai meu Deus, o que vai acontecer? E daí você acaba com inflações bem maiores do que essa aí. Então, um exemplo, só para dar um exemplo. Então, a gente já está com inflação em 7. Vamos dizer que o dólar ganhe, sei lá, ele está em 5,30, ele vai para, sei lá, vamos inventar aí, ele deprecia, sei lá, 20%. Ele vai de 5,30 para, sei lá, para 20% de 5 é 1 ponto, é grande, né? Vai para 6, sei lá, uma coisa assim. E daí a inflação sobe mais ou menos uns 8% do que o dólar depreciar. Então a inflação, se o real depreciou 20, a inflação vai mais 1,5 ponto. Então em vez dos seus 7 de inflação, você vai para 8,5 de inflação esse ano. Alguma coisa tá com esse tipo de... Só para sentir mais ou menos a magnitude da coisa. Daí sua última pergunta, se eu não estou confundindo tudo, já esse 13,75 é uma decisão acertada ou errada do Banco Central? E daí eu vou confessar para você que eu não vou responder essa pergunta meio por princípio. Então, quando eu acho que se a gente está no mercado financeiro, e eu estou, e a gente tem posições no mercado financeiro, né? A gente está apostando em altas e baixas. Eu acho que se eu falar tá certo ou tá errado, a minha resposta é meio viesada, é meio mentirosa, porque eu vou estar falando certo ou errado para minha conveniência. Eu vou estar expressando na minha resposta um posicionamento financeiro que eu tenho. Então eu prefiro sempre falar sobre... Puxa, qual o impacto dele fazer isso? Qual o impacto dele fazer aquilo? E não falar, isso foi certo, isso foi errado. No caso, até a gente conseguiu falar, né? Assim, puxa, se ele fizer isso, o que acontece? Puxa, a inflação sobe pra caramba, quem é mais prejudicado com isso? A gente também sabe, quem é mais prejudicado com isso? As classes mais baixas da população. Os mais pobres vão ser os que vão sofrer mais com essa subida da inflação. Os mais ricos, ou a gente do mercado financeiro, consegue se proteger super facilmente, né? Então é uma coisa que machuca pra caramba os mais pobres. Esse seria o impacto. Certo ou errado? Vou fugir dessa sua pergunta, não vou responder não. Maravilha. A primeira parte da minha pergunta, Fábio, eu vi uma entrevista do Gustavo Franco, certa vez, acho que foi em 2015, quando ele fala que o Banco Central derrubou a Selic pela primeira vez abaixo de 2 dígitos, né? E o Tesouro vai ao encontro do que você falou. O Tesouro tinha dificuldade de se financiar, porque ele
lançava o título lá no leilão e o leilão furava, né? E aí ele menciona algo que me chamou muita atenção, e eu não tenho conhecimento sobre isso, que existe um mecanismo pelo qual o Banco Central consegue repassar o título o Tesouro consegue repassar o título para o Banco Central e ele vende o título em outras condições. Você sabe me dizer se isso, se tem esse tipo de mecanismo, algo assim? Quando o leilão fura, você consegue repassar o título e vende numa outra taxa ou numa outra duration? Não, eu posso estar errado aqui, eu não sei esse detalhe, mas tem essa separação, né, entre Tesouro e Banco Central, que é super importante, né? Então o Tesouro tem que se virar para se financiar. Se o Tesouro usar o Banco Central para se financiar, daí você acaba poluindo o sistema e tornando o sistema inflacionário, né? O que você quer é que eles sejam entes super separados. O Banco Central está preocupado com inflação só e não põe o Banco Central preocupado com rolagem de dívida ou alguma coisa, né? Se o Banco Central fala isso aqui não tem nada a ver comigo. Vocês têm que fazer um fiscal, né? Um ente independente, autônomo, essa é toda a filosofia. Puxa, o outro tem que se virar. Você fala, pô, mas você não está pensando no meu problema fiscal, né? Então um pouco de reclamação que está acontecendo. Pô, o Banco Central põe os juros altos e daí ele faz a dívida crescer e é um problema, você não está considerando isso daí? Fala, não estou não, e não é para eu considerar não. Então o arranjo é exatamente um em que o Banco Central não se preocupa com rolagem de dívida e problema fiscal de propósito. É isso que a sociedade quer dele, é esse que é o mandato dele. Então o arranjo é um que você tem a política monetária não dependente da política fiscal. E a gente sabe o que acontece, se a política monetária ficar dependente da política fiscal, então você fala, puxa, o Tesouro fala, se vira aí, não consigo rolar a dívida, você se vira. Ou fala pro Banco Central, porra, você tem que baixar esse juros, senão minha dívida cresce. Daí o resultado disso é a inflação, né? A gente sabe que vai acabar em muito mais inflação. Então é por isso mesmo que é essa independência. Cada um cuida de uma coisa e o Banco Central, né, se policia para não pensar em outros assuntos relacionados à política fiscal. Perfeito. Fábio Cabral aqui falando. Deixa eu contar uma pequena história de 30 segundos, aí eu faço a pergunta. Vamos lá. No mundo, durante o Covid, nós tivemos vários problemas de produção de cadeia. Pedaço da China parou, aí sumiu o chip, aí depois navio não vinha, aí sumiu gasolina, pô, você tinha um carro, mas não tinha um vidro. Então, essa falha nessa produção dessa sequência criou uma pequena inflação, que foi a inflação que a gente viu de problema de bens. Não tinha um bem completo, o carro usado explodiu o preço, porque você não conseguia ter bem completo de todos os produtos. Isso, mas uma demanda muito reprimida devido a todos nós passarmos um ano, a quase um ano e meio dentro de casa, ajudou a poluir a inflação de serviços. Será que seria o momento de discutir para os próximos 2 ou 3 anos, não só o Banco Central brasileiro, como o BCE, como o Fed, como o Banco do Japão, um pouco isso, mas o BCE, Reino Unido, Brasil, um novo modo de pensar a meta de inflação, do tipo, será que essa meta de inflação tão baixa, que se era desenhada antes de Covid, ainda precisa ter agora, porque aí você tem que jogar juros para muito alto, pode causar recessão. Como pensar a meta de inflação de Brasil e desses países nesse mundo pós-Covid? Joia, obrigado. Então, eu acho que, primeiro, sobre a sua descrição do processo inflacionário e pandemia, puxa, eu concordo, eu vou poder no máximo me esforçar para discordar de pequenas coisinhas, se é oferta ou demanda, se realmente teve um negócio, esse chip ter sido oferta e cadeias produtivas, mas em termos gerais, uma concordância muito grande com a sua descrição. Primeiro, uma explosão da inflação de bens, a gente ficou em casa e não podia consumir serviços, todo mundo consumiu bens, e daí teve uma demanda imensa por bens duráveis, automóvel, e daí as cadeias de oferta não conseguiam suprir isso, e daí primeiro teve uma inflação de bens super alta, e daí com a abertura
da economia, fim da pandemia, reverte tudo e daí você tem uma puxada imensa para a inflação de serviços e uma poupança que foi criada durante a pandemia que permite que você saia consumindo serviços num ritmo enlouquecido e você tem números, principalmente nos Estados Unidos, onde a gente tem dados super bons, daí você tem uns dados sobre o setor hoteleiro que são realmente inacreditáveis, a demanda que está acontecendo nesse setor, que é o pós-pandemia mesmo, é a festa de você poder finalmente viajar. E daí inflação, bumba, dá uma inflação, tudo jóia. Agora, isso daí é uma concordância imensa. Daí você fala, puxa, isso daí implica que eu tenho que repensar no nível da meta. E daí eu falo, o nível... Então, eu acho que tem algumas discussões que estão se misturando. Então, o nível da meta é uma situação de estabilidade daqui até o infinito, né? Você fala assim, tenho que pensar num nível que é um nível correto de inflação. Esse é o pensamento da meta. Depois a gente pode pensar, puxa, a transição de agora até chegar na meta, que parece mais ser essa a sua provocação. Isso. Então o nível da meta, que é o nível infinito, você fala, puxa, isso não tem a ver com uma coisa temporária, que é a pandemia, tem a ver com eu pensar qual é o ótimo perpétuo, né? Um ótimo de estado estacionário da coisa, qual é a distorção que a inflação causa, quanto que é o problema de eu ter uma meta muito baixa e de repente eu ter que baixar os juros e chegar nos juros em zero, nos Estados Unidos não poder baixar mais, qual é o problema de a inflação ficar incorporada nas pessoas, todo mundo ficar preocupado com a inflação e isso daí gerar uma distorção. Então são essas discussões e daí esses números apontam para alguma coisa. Antes de ter esse problema de juros muito baixos nos Estados Unidos, se acreditava em 2, e agora tem uma discussão super legítima, que eu compro bem a história, fala, com essa história de secular stagnation, do juros real americano ter ficado super baixo, 2 de inflação parece ser muito baixo, porque você bate no zero, né? Você está numa recessão, você bate no zero e não consegue estimular mais a economia, porque não existe juros real, juros nominal negativo, um pouquinho negativo você consegue, mas você começar juros nominal super negativo, você tira o dinheiro do banco e pronto, então é muito difícil operar com juros nominal negativo e você quer ter uma margem de queda de juros, então você tem que ter uma inflação um pouco maior nos Estados Unidos, já que o juro real ficou muito baixo. No Brasil, essa discussão é até meio estranha, porque o juro real aqui nunca caiu de verdade, né? E agora está subindo, então não tem tanto esse argumento, mas é um argumento super legal. Então, minha leitura, só para pular para a parte acho que te interessa mais, acho que faz algum sentido discutir meta nos Estados Unidos um pouco maior. Brasil não tem muita simpatia por isso daí não, já que o argumento que é usado para lá não se aplica aqui. E aqui a gente já está com 3, né? Se a gente fosse pensar nos Estados Unidos, vamos levar de 2 para 3 a meta, uma coisa assim, daí fica igual. Tá? Mas tudo bem, é uma discussão. Outra coisa que é a sua provocação não falando de meta, mas eu estou falando da transição de eu chegar de uma inflação alta até chegar de volta para a meta. E essa transição, qual é o tempo correto, né, de eu fazer isso daí? Se eu fizer muito rápido, acaba tendo um custo alto em termos de produto, de ter uma recessão muito braba. Se eu fizer muito lento, acaba tendo um custo de deixar a inflação alta muito tempo. E daí qual é o tempo ótimo de fazer as coisas? É super difícil saber, né, de abordar seriamente quanto é isso. Na prática, o que os bancos centrais fazem pelo mundo é falar, puxa, eu vou fazer a convergência de inflação ser só daqui a 3 anos, em média, né? Essa é a média, sei lá, pega um banco da Inglaterra, ou mesmo o Banco do Chile, fala, e é mais ou menos isso que eles fizeram, né? Não, tô olhando... a inflação daqui a 2, 3 anos, ela tem que estar convergindo para a meta, essa é a atitude deles. No Brasil, o caso, eu diria que seria feito para encurtar esse prazo, porque a inflação no Brasil tem esse comportamento de nervoso, de estar na memória das pessoas, e se você não combate a inflação, ela fica... entrincheirada na sociedade, já está isso daí, né? Ela vai para a expectativa de inflação de longo prazo, e daí fica um negócio entrincheirado, você fala, tem inflação, tô desesperado, você nunca mais vai conseguir controlar, e gera um processo meio que se autoalimenta e é super custoso para a sociedade. Então, se lá
tá correto, sei lá, 2 anos e meio, 3, aqui tem que ser menos que isso daqui, porque tem esse processo de se tornar, né, preso na sociedade a inflação pela cultura e por ter vivido inflação alta há pouco tempo atrás. O que o Banco Central faz? Então ele manteve o horizonte dele de convergência para a meta, é esse que ele tem olhado, que é uns 18 meses para frente, né? Então todas as comunicações do Banco Central, ele fala, puxa, agora eu estou olhando para a inflação do terceiro trimestre de 2024. No próximo Copom, ele vai estar olhando para a inflação de 24, tá? Então a gente está aqui. Vai estar em abril, maio de 23, ele vai estar já mirando lá em dezembro de 24. É um prazo longo, tá? Então eu diria que não rola mesmo essa daí de falar, puxa, estão exigindo uma convergência louca, tá? Então parece que não parece estar muito errado, não, tá? Pode estar errado, a gente pode questionar um mês para lá, para cá, mas não é óbvio para mim que tem um problema aí acontecendo. Fechado, obrigado. Fábio, eu tenho uma pergunta para você. Inclusive, em dezembro, teve uma reportagem que acabou repercutindo bastante por conta de uma análise sua sobre o cenário de deterioração fiscal que estava acontecendo no Brasil, inclusive a despeito da questão da PEC da transição e tudo mais. E a aspa, né, que o jornalista gosta de pegar é: juro pode chegar a 16, dólar a 6, bolsa 80 mil pontos. Passados 3 meses, né, praticamente, desse novo governo, queria saber sua visão, sua opinião sobre esse cenário fiscal. Ele se mantém se deteriorando do jeito que você estava percebendo naquele momento? E também, né, obviamente, tem o cenário externo, crise de banco, crise de crédito também, que acaba influenciando nas decisões do Banco Central. Queria só uma percepção sua sobre isso e se o cenário permanece o mesmo que você ponderou naquela ocasião. Joia, obrigado. E a Joia, obrigado também que dá uma oportunidade, em parte, de explicar, né, as coisas que a gente fala e sai na imprensa e a pessoa gruda na coisa que você falou de um jeito. Exatamente. E, na verdade, a análise, em geral, é muito mais ampla. Essa é um dos baratos de poder, né, fazer lá, e um dos baratos de poder falar mais a fundo com a pessoa para ver exatamente o que o cara está pensando, que às vezes fala e daí tira do conteúdo, fala e pega só uma frasezinha e bagunça tudo. Então, eu vejo assim, antes de novembro do ano passado, eu estava com uma cabeça de que, puxa, esse Brasil vai desacelerar forte e o Banco Central vai cortar juros no fim do primeiro trimestre, no segundo trimestre, já era para estar cortando juros agora, porque a economia ia desacelerar e esse era o caminho das coisas. E esse cenário que eu tracei de redução da Selic, que estava fora do consenso, eu errei feio. Por que eu errei feio? Porque o Lula que veio em novembro é um Lula completamente diferente do Lula que eu esperava. Eu estava com a cabeça do Lula pragmático, né? Era uma coisa que um governo muito diferente desse governo que veio aí. Eu tava viajando, eu tava vendo uma coisa, daí chegou novembro, eu falei, meu Deus, é tudo diferente do que eu pensava, errei feio. Aí você fica resmungando, né, umas 2 semanas, como eu sou burro, não sei o quê, e daí eu mudei o cenário. E daí desde lá, que é meio dezembro, fim de novembro, dezembro, mais ou menos a mesma cabeça. E daí, o que é essa cabeça? Agora, essa cabeça não tem implicações super claras sobre o que é os juros. Quer dizer, meu cenário é meio difuso, eu já explico isso, mas tem implicações, sim, muito claras sobre como aplicar o dinheiro. Tá? Às vezes o economista fala, não sei se acontece isso ou acontece aquilo, não sei o que, te dá umas probabilidades meio bobas. Você vai falar, o cara não está dizendo coisa nenhuma. Mas o mercado está dizendo uma coisa muito diferente do que a gente está dizendo. Então, o que a gente está dizendo aí desde fim de novembro? O fiscal é horrível, mudou, é um governo diferente do que a gente pensava, é um governo que vai querer gastar igual ou mais do que estava gastando, e para equilibrar as contas, você vai precisar subir tanto a carga tributária, vai precisar de tanto imposto,
que não vai conseguir politicamente. É inviável conseguir politicamente no Congresso, chegar no Congresso e falar, aumenta aí a carga tributária, uns 4, 5% do PIB. Não rola esse negócio aí. O Congresso fala nem a pau. E é só perguntar, né? A gente pergunta pra gente que está no Congresso, e aí, está disposto aí a aumentar um pouco? O que quer aumentar a carga tributária? Tá louco? É assim, tá? Então, tem uma distância muito grande entre a política econômica que o Lula e o Haddad querem implementar. Fala, é mais gasto, agora não chama gasto, né? Chama investimento, mais investimento e carga tributária, e a política que o Congresso, representando a sociedade, entende como aceitável, que é sim, mais gasto, investimento está liberado, mas mais carga tributária não está liberado não. Então, esse papo ainda não aconteceu, e eu falo, quando acontecer vai ficar explícito que está desencontrado, que não fecha a conta, e quando percebe-se que não fecha a conta, aí você vai para um cenário de crise fiscal, que eu estou chamando de crise fiscal. Crise fiscal é um bicho onde você tem uma depreciação do real forte, daí você pode pensar, o real vai lá para 6, não sei o que, é um pouco que saiu, quando se acontecer uma crise fiscal, o real vai para 6, o Banco Central vai ser forçado a subir juros, e você tem esses números aí de crise fiscal que tem essa cara aí, de mais juros e câmbio acima de 6, juros podendo ir para 16, o cara tem que subir, não consegue mais controlar a inflação, o negócio perdeu o controle completamente, caos, né, caos. O que é um caso desses daí? O da Dilma, né, a Dilma 2, foi assim, foi uma crise fiscal, dívida crescendo pra caramba, o Levi tentando cortar, daí o governo começa a desmerecer o Levi, daí todo mundo começa a fazer conta e fala, o Levi não consegue mais mandar coisa nenhuma, a dívida está explosiva, e daí você teve esse comportamento mesmo, de recessão, inflação, alta de juros, câmbios, todo esse negócio aí. Ele falou, tá com cara que vai acontecer esse cenário. Tá com cara que vai acontecer esse cenário. E daí esse cenário é um que, em vez de cortar juros, ele vai ter que subir. Agora, quando vai acontecer, se vai... Daí fala, sei lá, pode demorar pra caramba um negócio desse pra acontecer. Como demorou na Dilma. Demorou pra caramba na Dilma pra coisa acontecer. Foi 1 ano e meio com o Levi lutando ali até a coisa rolar. Tá? Então, ele fala, tá acontecendo isso daí? Agora que tá tendo essas coisas confusas aí sobre bancos no mundo, até tá tendo uma depressão, mas não diria que o mercado tá andando nessa direção que eu tô falando de crise fiscal, não. Eu diria que por enquanto tá tudo tranquilo, a discussão ainda não aconteceu nada. Eu diria que a maioria dos economistas brasileiros já está com essa cabeça bem parecida que o fiscal não fecha, mas, por outro lado, o mercado e os gringos, os estrangeiros, ainda estão super tranquilos e não estão pensando ainda na questão fiscal. Tá? Não entrou na agenda, primeiro porque a economia mundial estava andando super bem, e agora não tem a questão dos bancos, lá ainda não estão olhando o fiscal aqui, não entrou na agenda, enquanto não entra na agenda, eles continuam falando, o Brasil tem um carrego bom, juros legal, vou botar meu dinheiro aí no Brasil, então continua tudo igual e não acontece. E assim, né, variável fiscal, ela se move lentamente, né? Então você faz o call de falar, tá errado esse negócio, vai dar pau, hein? Mas daí pode demorar ano e meio, tá? Então continua a mesma cabeça minha, mas eu não me arrisco a dar timing para isso daí, porque pode demorar, pode acontecer ano que vem, sei lá, pode acontecer esse ano, não, tá, mas é uma coisa assim. Agora tem implicação sobre como se posicionar, né? Então tem gente que fala, puxa, eu tô vendo as Bs longas, as B50, tá pagando, sei lá, 6,5, 6,3, isso aqui é uma maravilha. E daí fala, como maravilha? Se tiver uma crise fiscal, você se arrebenta, esse negócio vai para 7,5, 8. Tá? Então não é um negócio divertido não, para você se tá achando que é lindo? Não, você está comprando fiscal e o fiscal tá uma porcaria, na minha opinião. Outra coisa sobre minha cabeça também, e daí também tem implicações. Falou assim, o mercado começou a precificar, tirou um pouquinho com esse último Copom, mas já está voltando a colocar, que vai ter corte de juros já agora, né? Estava com corte de juros precificado em maio, agora diminuiu, mas está precificado junho, agosto, tem um monte de corte de juros aí na curva, logo para começando em junho. E daí você fala, é possível isso daí? Qual é o seu cenário de juros? Você concorda com a curva que tem um monte de corte de juros já a partir de junho? E daí eu falo,
Eu não sei o que vai acontecer com os juros, não, mas eu não concordo com essa curva, não. Por quê? Porque eu falo, pode ser que você tenha uma agressão tão grande ao Banco Central, que você tem uma ruptura no Banco Central e caia os juros mesmo. Mas eu não acho que essa é a coisa mais provável, não. Eu acho que a coisa mais provável é o Banco Central ficar firme, exatamente como ele sinalizou nesse Copom, fala, eu tenho o meu mandato, eu olho as inflações lá no meu horizonte que eu tenho que olhar, fim de 24 está alto, não posso cair juros, não. E vocês podem ficar falando aí que tem que cair juros, mas eu sou um cara técnico, que faço o meu trabalho, sigo o meu mandato, e isso não implica em cair juros, não. Então eu falo, mais provável é não cair juros coisa nenhuma. Pode acontecer, tá? Mas eu não vejo queda de juros nesse horizonte aqui dos próximos vários meses, tá? Posso estar totalmente errado, mas é um call nosso, né, de discordar do consenso e falar não tem queda de juros agora. Outra coisa que a gente tem falado e também acho que confundiu um pouco de pessoas puxa, quando que ele vai poder cair juros? Daí é difícil isso daí, porque eu não sei se vão arrebentar com o Banco Central, se vai ter outra crise fiscal, eu não sei. Agora, se quiser esperar que as expectativas longas voltem a se ancorar, então a questão aqui é a seguinte, digressão rápida. As expectativas de 25, 26, expectativa de inflação do Focus, elas estão bem acima da meta. Isso é uma coisa séria no mundo de Banco Central. Você não pode deixar a expectativa longa desancorar. É um questionamento à sua credibilidade que cria custos para a sociedade depois super altos para você trazer essa inflação para a meta. Então, o típico é você esperar, você segurar os juros alto para caramba, mesmo que seja alto para caramba, até essa expectativa voltar para a meta. E daí eu falo, puxa, você quer esperar esse negócio voltar para a meta? Pode ser que demore até a metade do ano que vem. Então você vai ter que segurar os juros pra caramba, muito tempo. Exemplo que aconteceu recente disso daí, do Ilan, quando estava Ilan, o Carlos e o Thiago no Banco Central, né, antes do Roberto. Lembra que eles mantiveram juros em 14,25 por um período super prolongado. E todo mundo queria matar eles, né? Todo mundo chamava os gordos não abaixam juros, né? Começa a ter um ataque pessoal, é super divertido. E eles esperaram reancorar a inflação para baixar juros. E daí o meu ponto é, se o Banco Central decidir esperar reancorar, puxa, isso daí vai entrar lá para metade do ano que vem, vai demorar para caramba. Porque demora mesmo, tá? Essa coisa que se move lentamente, você tem que esperar a recessão acontecer, a inflação cair e as pessoas aos poucos verem que o Banco Central está super decidido e ele espera até esse negócio reancorar, depois ele pode cair bem mais rápido os juros uma vez que reancorou, tá? Então você segura, depois que finalmente reancorou, o pessoal tá falando, seu gordo, não sei o quê, aí você fala, tá bom, agora vai de 50, 75, eu começo a cair de verdade porque eu reancorei o negócio, tá? Então esse é o ponto, eu não tô fazendo um call de que vai demorar até a metade do ano que vem para cair juros. Eu não sei o que vai rolar, não. Eu tenho muito mais dúvida. Mas o meu ponto é, se você quiser esperar a reancoragem da expectativa, assim como o Ilan esperou, eu diria que é um bom chute pensar que isso vai demorar até a metade do ano que vem. Desculpa, super longa a resposta, parei. Fábio, não, imagina, ótimo. Por falar em fiscal, dado que você tocou nesse assunto, eu achava a antiga regra do teto de gastos muito boa. Acredito até que você ajudou, não sei, né? Se você ajudou a construir essa regra ainda no governo Temer, eu particularmente achava muito boa. Existe alguma esperança deste novo arcabouço fiscal ser melhor do que a regra antiga ou pelo menos próximo? Existe alguma esperança nesse sentido? Como é que é a visão aí de vocês em relação ao novo arcabouço fiscal? Acho muito, muito difícil, né, esperar algo parecido. Eu também sou fã do teto como ele estava, sem nada de procíclico, um negócio mais simples do mundo, falou, pode crescer com a inflação e acabou, não tem papo, se aperta aí com os gastos para fazer a coisa dar certa. Eu lembro, estando no Ministério da Fazenda com o teto,
mudava completamente as conversas com o Congresso. Então, está no Ministério da Fazenda, fica aparecendo congressistas, né, deputados, senadores, com ideias de falar, puxa, vamos gastar dinheiro, não sei o que lá, na minha cidade, eu tenho esse programa aqui. Legítimo, né? O cara foi eleito e ele quer que o eleitor dele vote a votar por ele, e é isso daí, não vejo nada de errado daí. Mas daí o cara, eu quero gastar ali. Daí a gente fala, como é que você vai gastar? Eu não tenho dinheiro. Daí ele fala, não, mas eu arrumo mais imposto. Daí a gente fala, não pode mais isso daí. Tem o teto agora. Então, você vai ter que tirar gasto de outra pessoa. Você quer gastar nisso, você tem que arrumar onde você vai cortar. E daí, puxa, ele cria um raciocínio, né? De repente você fez o cara pensar que tem um tamanho, a torta tem um tamanho, né? E ele não tem jeito. Se ele comer um pedaço, ele tem que pôr de repente o cara aprende restrição orçamentária, em um segundo ele fala, porra, que droga, então eu vou ter que cortar algo, né? Sensacional como cria o trade-off na cabeça do cara. De repente o cara é forçado, né? Fala, pô, então eu tenho que realmente ver onde que eu vou gastar. E gera uma discussão do que é o ótimo, né? Não, melhor gastar aqui. Melhor... Eu achava um espetáculo isso daí, uma pena que acabou. Voltando para a sua pergunta, não acho que vai ser isso daí, né? Não é isso que eles querem, né? E foram eleitos super democraticamente e eles entendem que eles foram eleitos com essa ideia de não cortar gasto, de manter ou aumentar gasto. Então a regra fiscal deve vir com esse formato de gastar mais, né? Não gastar menos. Vai vir, acho que um pouco frouxa, com algumas coisas para você escapar. Você fala, não, tem que crescer com a receita, mas não sei o quê, mas tira um pouco esse item para fora, porque esse item é social, educação, ou saúde, isso tem que ser investimento, tem que estar fora da regra. Alguma coisa, né, bolada para poder aumentar gasto, não cortar como vinha. Perfeito. Posso mais uma? Fica à vontade, Cabral. Você tem tempo até umas 6 hoje, Cantchuc, é isso? A produção... É 8h30, 8h30. 8h30, né? Tá bom. Putz, eu tenho uma coisa para fazer 8h15, eu vou ter que ser 8h10, então. Então até 8h10 eu consigo. Aproveitando o embalo da tua pergunta, se por acaso nós tivermos o arcabouço não tão bom e o Congresso ajude a desfigurar, você acha que com isso podemos adiar cada vez mais a queda da meta Selic? Já que é uma das coisas que se... o arcabouço pode ser que não venha tão bom. Sai ruim. Sai ruim. E pode ser que o Congresso ajude a piorar. Piore ainda. Então, isso pode atrapalhar o cupom a reduzir a meta Selic? Sim. Ele jogar cada vez mais para frente? Perfeito. Eu tinha entendido que você tinha invertido, mas perfeito. Eu estou super em linha contigo. É isso mesmo, a implicação é essa daí. E é meio inexorável, então não dá para ter dúvida nenhuma que é assim que é. Quando aumentar gasto, vir com um arcabouço menos rigoroso, o Banco Central incorpora isso e fala, puxa, agora a inflação, o fiscal vai impactar a inflação, e daí eu vou precisar de mais Selic, eu vou ou não poder cair quando eu esperava cair, ou talvez tenha que subir, é isso daí mesmo, não tem nenhum outro jeito de pensar, tá? Então, os jeitos alternativos de pensar são esses que eu diria que são incorretos, que é falar assim, puxa, já que ele vai gastar, eu tenho que permitir uma inflação maior e tenho que baixar, fazer a política monetária ser refém do fiscal, então como o fiscal vai gastar, eu tenho que ter mais inflação para conseguir equilibrar o fiscal e daí eu tenho que baixar juros. Não rola, não rola na cabeça de ninguém do Banco Central, não é assim que tem que operar. Fechou. Boa. Ô Fábio, uma última pergunta da minha parte, mais uma curiosidade, né? Você esteve em algumas das reuniões
do Banco Central para definir taxa de juros e tudo mais. Eu queria saber um pouquinho como é que funciona, né? Como que são os debates, análise das conjunturas, tem muita discordância de ideias, como que são propostos ali, quando não tem unanimidade, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, tem que subir, tem que manter. Como que funciona mais? É mais uma curiosidade de questão interna mesmo ali, como que são os debates, como são as conversas, se você puder contar para a gente um pouquinho desse bastidor, por gentileza. Claro, claro. Eu diria que economista sempre discorda de tudo, né? É da natureza dos escorpiões. Os copons que eu tive presente, eu diria que teve dois tipos de discordâncias de economista. Uma discordância é discordar sobre como funciona o mundo. Puxa, um cara vai falar o melhor jeito para combater a inflação, em vez de subir juros, é vender dólar. Ou vai falar, puxa, a gente tem que mudar a política monetária para, em vez de escolher a Selic, a gente tem que escolher a curva de juros toda, futura, e atuar na curva de juros vendendo títulos longos. Ou vai ter economista que vai falar essa discussão fiscal. Puxa, já que o fiscal está ruim, é melhor a gente baixar juros para deixar a inflação. Então tem essas discussões mais profundas que eu não tive o desprazer de enfrentar, tá? Então, nos copons que eu tive, todo mundo pensava super parecido, tinha a mesma cabeça, a mesma formação, e havia uma concordância muito grande sobre se eu fizer isso, é isso que vai acontecer, essa é a coisa que eu tenho que fazer, bro. Talvez a gente venha a ter, né, em breve, copons com discordâncias mais filosóficas e dá um sabor diferente, tá, para como vai ser o copom. Os copons que eu tive, isso não teve. Por outro lado, tinham discordâncias super grandes sobre o que a gente chama, em linguagem de Banco Central, de hawk e dove. Né? E hawk dove é diferentes pessoas vendo riscos inflacionários em quantidades diferentes. Então, uns olham para o mundo e falam, puxa, estou achando que está tranquilo, que a inflação vai cair, eu olho essa coisa, estou vendo a atividade já mais fraca, quando eu olho os itens da inflação, se eu tirar o que aconteceu com perfume, com batata inglesa, a inflação é um pouco mais baixa, e não sei. E daí outros economistas, esses são os dove, né, as pombas, não, tá tranquilo, não precisa subir juros não, tá tranquilo. E outros economistas têm uma natureza mais hawk, que é, pô, ferrou tudo, meu Deus, esse negócio vai explodir tudo, essa inflação está explodindo, a atividade não desacelera de jeito nenhum, olha esse core inflation, está horroroso, a gente tem que subir esses juros. Então tem pessoas que eu diria têm naturezas meio diferentes, né? Enxergam o mundo mais cor-de-rosa, mais vermelho, e tem pessoas que também mudam, né? A notícia, você escuta uma notícia, tem gente que fala, putz, a notícia é importante pra caramba, vai fazer a inflação afundar. E outro que talvez seja, em geral, mais dove, escuta a notícia e fala, não, é besteira, essa notícia não vai afundar a inflação, coisa nenhuma. Então, ao longo do tempo, as pessoas vão mudando de opinião. E daí gera um debate que eu diria que é super saudável, né? Então, eu chegava no Copom e discordava, a gente discordava, falava, não, eu acho que é mais por aqui. O outro falou, eu acho que é mais por ali. E você se sentia meio, eu diria, bem de você poder expressar a sua visão e saber que o outro vai expressar uma visão diferente, e daí a gente vai tentar chegar num consenso do que não incomoda nenhuma das pessoas demais, tá? Então, no fim, o que o Copom solta na subida de juros, queda de juros e o comunicado, ele reflete esse consenso que acontece lá. Um empurra para um lado, um empurra para o outro, acontece de vezes não conseguir concordar, e daí às vezes saía no comunicado, na ata, falar, ó, alguns membros não concordaram com isso aqui e tudo bem. E outros membros prefeririam ter feito outro, mas tá bom, no fim todo mundo votou por isso daí e pronto, não teve nenhum pau horrível e alguém teve que votar contra. Na minha época ninguém votou contra nada, mas também pode acontecer e não era um problema nenhum, era uma coisa que o Roberto
liberava legal, né? Ele falava, pô, se alguém quiser votar, mas a gente achava até legal internamente, não, é bom mostrar uma união, a menos que tenha um pau muito feio, vamos tentar se esforçar para chegar num consenso que não irrite demais ninguém. E várias vezes não saía a decisão que eu gostava, né? Falando, puta, eu preferia ter feito essa outra coisa em vez dessa. Mas tá bom, eu sou um aqui, tem outros 3 do outro lado. Puta, né? Tá, então é assim. E essa discussão rock dove, quero subir, quero cair, era muito na bola, até como qualquer discussão, tá? Você senta na mesa e, puxa, acho que é mais para lá, acho que é mais para cá, vamos tentar juntar, não sei o quê, e um empurra, e chegava numa decisão. Super saudável, eu acho que é bom, né? A sociedade depender, já que a sociedade depende dos juros e desse comitê, é bom que seja um comitê com pessoas diferentes, né? Imagina a alternativa a isso era ter uma coisa mais concentrada, né? Mais autoritária, ter um cara, eu acho que é isso aqui, e daí o cara erra mais, né? Melhor você ter várias pessoas decidindo uma coisa, sai na média mais equilibrado. Erra, mas eu diria que na média erra menos. Então é isso, tá? Mas não é, eu não diria que é uma reunião diferente de qualquer reunião que vocês tiveram. O cafezinho lá é ruim, mas é igual a qualquer outro cafezinho. E, puxa, é a mesma coisa. É melhor que aquelas reuniões da FEA, Fábio? Quais reuniões da FEA você está falando? Aquelas de conselho? Não, conselho era muito chato. Não, o Copom é mais legal. Reunião de condomínio é mais emocionante do que a do BC, é isso? Não, eu achava do BC... condomínio é chato, não sei. Meu condomínio é chato pra caramba. O BC... Não, discussão de economista, né? Eu não sei se já tiveram que encarar uma dessas, mas você fica, né? Olha os dados, e daí, isso aqui é forte, hein? Não, isso aqui não. Daí um faz um argumento, daí faz outro, faz o argumento contrário, e não sei o quê. Daí depois o assunto volta, você fala, já encerrou esse assunto. Daí passa 2 horas, volta o mesmo assunto, o cara fala, que saco, de novo esse mesmo. E é assim, né? Mas você vai amadurecendo. Você tem um dia de reunião, daí você vai dormir, daí você vem outro dia, mais reunião, e fica esmorecendo, até que você fala, tá bom, acho que tá ok aqui. Ô Fábio, onde dava mais dor de cabeça? O Copom ou o Ministério da Fazenda? Onde você tinha mais dor de cabeça? O Copom, então, eu diria, Ministério da Fazenda... Não, o Banco Central, desculpa. O Banco Central. São engraçadas, coisas super diferentes, porque assim... No Copom é uma coisa muito mais técnica, as pessoas concordavam, né, com o funcionamento do mundo e ficavam discordando no detalhe, né, não, mais para cá, mais para lá, sobe mais, sobe menos, e tinha discussões infinitas sobre esse item pequenininho. Mas tinha discordância o tempo inteiro. Ministério da Fazenda, entre os secretários... né, tava o ministro Meirelles, depois o Edu Guardia e os secretários, tinha uma concordância de 100% sobre o que fazer, porque a gente nunca chegava a discutir detalhes, era sempre uma coisa, discussão no Ministério da Fazenda sei lá quem quer gastar não sei quantos bilhões e todo mundo fala, a gente é contra, é assim, todas as discussões eram assim, alguém quer inventar, agora sei lá quem teve a ideia de inventar uma zona franca, em vez de zona franca de Manaus, inventar uma zona franca em Sorocaba, porque o cara é de lá, a gente é contra. Então é sempre assim, a gente sempre era contra tudo que inventavam, a gente era contra. E era fácil, né? É muito fácil você saber que é contra, porque as propostas eram muito loucas, né? Tudo coisa muito louca, não tem dúvida que você é contra as ideias. E você joga na defesa, né? Você não joga no ataque. Ministério da Fazenda, você joga na defesa. Fica todo mundo embaixo do gol, o pessoal tentando fazer gol, e os outros ministérios, né, todo o Congresso e os outros ministérios falam, vamos gastar aqui, vamos gastar lá, e o Ministério da Fazenda não vai gastar, todo mundo é contra, a gente é contra. Então era um trabalho desses, de defesa, todo mundo super unido, né, não tinha nenhuma discordância, porque era meio fácil, né, saber qual era o correto, e a briga era Ministério da Fazenda contra a Rapa.
né? Então era assim que funcionava. Então esse era o jeitão do negócio. Em termos de assuntos, eu diria que o Ministério da Fazenda é mais curioso, né? Porque você tem assuntos tão diferentes. Você acorda um dia, você discute agricultura, você discute imposto, você discute política industrial, você discute um problema no mercado de capitais, no Banco Central muito mais localizado, né? Uma coisa muito mais bem definida e mais técnica. Como você sabe, Alan, eu gosto de modelo, fazer conta, então eu tinha a impressão que eu conseguia ter um diferencial maior no Banco Central, de contribuir com modelagem. Por outro lado, a Fazenda era divertidíssimo, né? Que era uma coisa que você nunca espera o que vai acontecer. Cada dia é um dia completamente diferente, não tem ordem. Atendia do outro lado do bom humor, né? Era super. Fazenda é muito divertido. Muito Cada divertido. porta que abria era uma emoção, né? Serginho Malandro abrindo a porta da esperança. Vamos ver o que vai aparecer do outro lado. Isso, Fazenda é assim. Fazenda é assim, você não sabe. Vai abrir a porta, você fala: por que esse cara tá vindo me visitar? Coisa boa não é. E daí vinha um negócio. Você fala: não, meu Deus, olha o que o cara quer fazer. Era sempre assim. Deixa eu tirar uma última dúvida operacional. Quando eu comecei no mercado em 93, você tinha a reunião não existia o cupom, né? Era uma reunião meio diferente do BC, que mudava juros quinta-feira, dia de leilão. Mas Armínio Fraga, ele fez uma coisa que eu achei muito interessante, que acontece atualmente no BCE, que acontece atualmente no Reino Unido e nos Estados Unidos. Saiu o resultado do cupom com o mercado aberto, aonde dá tempo para o mercado repensar posições e não acordar guepado, com assim, ou muito para cima ou muito para baixo. Por que o Banco Central brasileiro ainda divulga com o mercado fechado? Vocês sabem o porquê? Eu acho que tem um trade-off aí, né? Então eu entendo que você fala, puxa, quando ele divulgar, o mercado pode tentar se ajustar, mas você tem o mesmo choque, né? Quando o Powell fala o negócio, ou no meio da entrevista, o cara dá uma bobeada, né? O Powell sempre dá aquela bobeada no meio da entrevista e a Treasury dá uma afundada. Então também é ruído, né? Então eu não acho óbvio, né, que é melhor de um jeito ou do outro. Lá no Banco Central ele prefere todas as coisas serem com fechado, né, pós-mercado, e acha que isso gera menos ruído. Mas, puxa, não é óbvio para mim, tá? Eu não vejo claro para mim. Eu respeito. Você fala, puxa, eu acho que é melhor do outro jeito. Acho que é possível, não é óbvio para mim qual é o melhor, não. E uma segunda curiosidade. Nos 3 bancos tem uma coletiva do presidente após. O nosso só tem depois da ata na terça. Por que também não poderia ter essa entrevista do Roberto Campos, como tem nos outros bancos centrais, para tentar, às vezes o comunicado, você já deve ter lido, você olha o comunicado, eu chego a uma conclusão, Gani chega totalmente outra no mesmo parágrafo. A gente fala, não, isso. É A, não, Gani, isso é B, maluco. Não é A, Gani, isso é B. Isso. E no final, na ata, vira C. Então, por que também não tem essa parte do Roberto, de quem for na presidência? A gente considerou, é curioso que a gente considerou ter algo assim quando eu estava lá. E daí, na verdade, a gente começou com um sistema de... vai ter apresentação do relatório de inflação. Então, como desse Copom aqui, então, o Copom saiu na quarta e quinta que vem tem terça-feira, quinta-feira tem a apresentação do relatório de inflação. Relatório de inflação tá o Roberto e o Diogo Guilhem, que é o cara que me sucedeu, o diretor de política econômica, que faz a apresentação do relatório. Daí a gente pediu para as pessoas de mercado, falou assim, se tiver dúvida no comunicado, na ata, manda para a gente a pergunta e daí a gente vai responder no relatório de inflação. E daí fica mais claro, né, o que foi escrito, você pode falar. E não decolou, tá? Ninguém fazia pergunta nenhuma, não sei porque que não deu certo. E daí a gente pode se perguntava... fazer ainda, será? Não, acho que fechou essa porta, mas... Fechou. O que a gente fez foi...
Não, lá é repórter. Daí repórter, em geral, faz umas perguntas meio políticas, né? Meio, não, você acha que tal ministro falou não sei o quê? Eu não vou responder essa porra de jeito nenhum, né? Sempre um negócio assim, aquele relatório de inflação. E daí, mas a gente tinha falado para os economistas, o Banco Central está com essa reunião trimestral com economistas, né? Vai, sei lá, 150 economistas. E daí, nessa reunião, eu falei, pessoal, tá aberto aí, manda coisa aí, a gente tenta responder, exatamente porque fica rolando isso daí, exatamente o que você descreveu. Você está no Banco Central, você se esforça pra caramba de escrever um comunicado que vai ser claro. E você erra, tá? Toda hora você erra e as pessoas entendem outra coisa. Parte da dificuldade é isso, que você precisa chegar num consenso. Então, você escreve um comunicado, daí vem outro diretor e muda o comunicado, daí vem outro e põe mais uma coisinha, daí você quer tirar a coisa porque confundiu, daí você não quer que machuque, você quer respeitar outro diretor que botou a frase, você não quer deletar a frase dele, e daí fica a frase de um diretor com a frase do outro, você fala, puta, que zona, mas eu não posso... Então, é meio um processo meio assim, tá? Que rola às vezes, e rola, você fala, puta, tá uma merda esse comunicado, né? Vamos que vamos. Tem uns que dá vontade que eu olho assim, caramba, eu desaprendi economia, maluco. Porque eu gosto de comparar comunicado, né? Aí você vê, às vezes, um comunicado fácil de entender e o outro, depois do bom dia, acabou, você não entende mais nada. Isso, vai entender lá no final, entendeu? Rola isso daí mesmo. E é uma droga. Às vezes você sabe, você sai, vai dar confusão. Essa frase aqui vai dar confusão, hein? Daí não é que dá mesmo confusão, é assim mesmo. Tá? Então, às vezes, é parte do negócio. Você se esforça, mas parte do negócio. Às vezes, quando vocês colocam lá um S a mais, vira um S. Já rolou. Tava no singular, vira plural. Aí o vagabundo já inventa uma roda da conspiração ali. Teve uma dessas famosas na época o Loio que brincou. Isso era lá atrás, né? Quando era Meirelles de presidente, daí tava o pessoal e daí rolou o negócio, né? O Meirelles presidente, eles erraram um S, saiu de sem querer e todo mundo entendeu errado. Mas acontece, tá? Acontece. É corrida contra o tempo, né? Você tem que botar um negócio, tem uma certa tensão mesmo. Se discute, mas tem erro mesmo. E rola. E às vezes rola e você fala, tá confuso, mas puta, não vai ter jeito. Porque tem um diretor que quer uma coisa, tem um diretor que quer outra. Porra, a gente não vai chegar em acordo aqui, vai essa coisa meio assim. Tá? Então rola, você fica meio se sentindo mal, mas é assim. E daí uma coletiva pode tentar resolver, mas pode também gerar ruído, né? Porque você taca na responsabilidade do presidente ele expressar esse consenso ali, que não é fácil também de expressar, né? E o Paulo é o exemplo, né, de confusão. Toda vez ele fala da confusão. Puta, o cara se esforça para segurar a curva alta, ele vai e fala e fecha a curva, ele sai, né? Ele sai cabisbaixo da entrevista, né? Você vê que ele olhou a curva quando ele estava lá, enferrei tudo de novo, saí. Então, não é mole, tá? Não tem muito. Tá, mas é também outra discussão que a gente tem está em aberto, tá? Pode ser que alguma hora mude, eles encontrem um caminho melhor de tentar fazer essa comunicação. Acho que não tem certo e errado aí, tem que ficar experimentando. Boa. Fábio, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado, foi sensacional essa entrevista. Volte mais vezes. Porta sempre aberta. Com certeza. Com certeza. Só me chamarem, eu venho aí, falo besteira. Sempre um prazer para mim. Legal estar com vocês. Obrigadão, viu, Fábio? Valeu. Um abração. E parabéns pelos prêmios lá no exame. Isso, legal, valeu. Legal, obrigadão. Valeu, pessoal. Fábio, abraço. Fábio Kanchuk, diretor de macroeconomia da ASA Investments, aqui com a gente. Muito obrigado, Fábio, e muito boa a conversa. Nossa, né? Ele consegue ser técnico e bem-humorado ao mesmo tempo, né? Falar muito bom, de verdade. É muito bom. Show de bola. Bom, teríamos mais IPCA a falar, 15. mas ficou chato qualquer deixa para depois, deixa para semana que vem, porque quando temos um convidado tão especial assim para falar, a gente se debruça nisso, né? Então é isso, Gani Cabral, abraço, bom fim de semana. Igualmente. Segunda-feira estamos aí de novo. Estamos aí de novo, até 2 horas de segunda. Agora, Cabral, a gente já sabe todas as dúvidas que tem, por que a curva
abriu, mesmo com o discurso sendo bom, agora a gente já entendeu. E já sabe que às vezes o comunicado é difícil, tá subindo, é difícil. Que tá caindo, agora a gente já sabe. O mercado interpretou errado, a gente já sabe. Essa é tenso. É isso. É isso. É só... eu ia falar, é meio um negocinho de ego ali, né? Não, mas é uma frase. Eu achei engraçado quando ele falou assim, você vê a cara do Powell quando ele sai da entrevista. Ele sai muito pesado. Ele é ruim de entrevista. Ele, falou, ele cede ao jornalista. Putz, o que eu falei, né? E uma coisa boa da ata que não tem no comunicado é que a ata é numerada. Todo parágrafo no começo tem um número. Aí você vê o 22 com 22. Na última surgiu 2 números novos. Pessoal, o último número é 25, agora é 27, tem algo novo aí. Tem coisa nova aí. Muito bom. Show de bola. É isso, senhores. Abraço, bom fim de semana. Igualmente. Até segunda. Até. Valeu. E até segunda para você que esteve conosco aqui no BMC Market. A gente volta segunda-feira. Ótimo fim de semana. Forte abraço. Tchau.